Então, meninos, sejam bem-vindos, um bom dia para vocês, são 10 horas e 30 minutos. O professor vai começar a solucionar aquele desafio de orçamento doméstico que eu propus. O maior interessado aqui são os alunos, então o professor vai trabalhar muito devagar e no momento que surgir qualquer dúvida, você pode abrir o seu microfone, chamar para falar e a gente solucionar essa dúvida. Se tiver alguma ideia de interação também, pode interromper e me chamar. E a ideia é que todos fiquem com o microfone desligado e prestando atenção no que o professor vai fazendo. Daqui a pouco eu faço algo que te gerou alguma dúvida, aí tu para o professor e diz, professor, é o seguinte, me resolve tal problema, ou até algum outro problema de Excel que você teve, não conseguiu solucionar, a gente pode trocar uma ideia aqui no grupo. A minha intenção é gravar no máximo até o meio-dia, mas assim que a gente concluir a planilha, a gente abre para uma interação geral. O que eu vou fazer? A gente propôs um desafio de construir essa planilha de orçamento doméstico. Eu vou fazer o mesmo que vocês, eu vou iniciar uma planilha do zero e vou dar passo a passo as dicas. Quando a gente fez a proposta, a primeira coisa que a gente digitou aqui foi orçamento 2021, meu nome. Então, a gente vai começar digitando lá com letras maiúsculas. Orçamento 2021 e vou colocar o meu nome, Paulo Machado. Quando vocês analisaram a planilha, todo mundo queria escrever bem no meio, porque isso estava lá na letra G, na célula G1, mas na verdade começou pela célula A1. Ao escrever orçamento 2021 no meu nome na célula A1, eu vou diminuir a tela, eu seguro o Ctrl e o Scroll do mouse, eu estou diminuindo o zoom, porque eu tenho um planejamento a fazer. Este conteúdo aqui, ele está entre a célula, a coluna A, até a coluna M. Veja que eu cliquei bem no meio da célula, e quando o professor pede para clicar no meio, é para fazer a seleção. E foi até a letra M. Aí eu tenho uma ferramenta chamada mesclar e centralizar. Eu vou fazer um teste de zoom. E me diz uma coisa, alguém está me ouvindo? A aula está saindo direitinho aí? Alguém abre o microfone? Está funcionando, então? Vou fazer um teste de zoom aqui, ver se funciona uma ferramenta que a gente tem. Está funcionando. Bastante gente pedindo para entrar. Meninos, olha o que a gente tem aqui. Lá no grupo, página inicial. E essa minha lupa acaba saindo na transmissão ou não? Eu estou mostrando uma lupa aqui. Eu estou vendo pela transmissão, aparentemente não sai. Tem uma lupa, sim. Então vamos achar ali a ferramenta mesclar e centralizar. Aparece bem na lupa aí a ferramenta mesclar e centralizar, porque na minha transmissão não aparece. Não, ela aparece bem fraquinha. Bem pequenininha, né? Isso. Então a lupa do Windows não funciona na transmissão. Eu vou fechar ela e vou mostrar aqui. Qual o efeito que eu vou fazer? Então eu selecionei da coluna A até a M e essa tecla aqui é mesclar e centralizar. Sentiram o efeito que aconteceu? O que houve ali, ó? Eu dividi até a coluna M, ficou mesclado e centralizado. Aonde foi a origem da digitação? Na célula A1. Mas eu planejei mesclar e centralizar até a coluna M. Usei a tecla mesclar e centralizar. Até aí tudo bem, vocês podem ter aprendido nos cursos lá da ev.org.br. Mas onde está o pulo do gato? Eu quero que este meu nome venha para baixo da palavra orçamento 2021. Eu seguro o Alt no meu teclado, à esquerda da barra de espaço, e dou um Enter. E olha só o efeito. É uma quebra de texto exatamente onde eu queria. Eu fiz quebrar o meu nome para baixo de orçamento 2021. Vou dar um Enter e aparentemente tem um erro, mas não, é a grossura da linha, a espessura.
Vou aqui bem entre o algarismo 1 e 2. Quando eu paro o meu mouse, ele vira uma seta com ponta para cima e para baixo. Eu clico, seguro o mouse e arrasto para aumentar a espessura da célula. Olha só, e já ficou ali bem organizadinho, orçamento 2021. Com a proposta da planilha original, era preencher, então eu vou aqui na ferramenta de preenchimento, vou preencher com amarelo e a fonte em negrito. Já começamos a estruturar a planilha. É um momento que tu pode abrir o teu microfone e perguntar alguma dúvida. Como eu já tenho prática, foi bem fácil fazer aqui o título, Orçamento 2021, e colocar o meu nome. Se eu for interagir com a planilha, agora na célula A2, eu vou preparar os meses. Meses, vou dar um Enter, vou deixar aqui negrito e centralizado. Para mim está muito fácil. Agora eu vou escrever a palavra janeiro. Também vou deixar em negrito e centralizado. Até aqui tudo bem? Está aparecendo bem para vocês a construção? Alguém interage comigo aí, por favor? Tá, para mim tá parecendo bem. É muito bom a aula presencial. Assim, a distância está bem só. legal. Professora, eu não entendi a parte que tu bota o nome pra baixo, porque travou seu áudio. Eu também não entendi a parte. Foi alguma dúvida que surgiu aí que para mim chegou só ruído? Elas queriam saber sobre o espaço que tu deu. Elas estão com dúvida. Ah, que legal, olha só. Então eu vou desfazer aqui. Só para mostrar novamente, ó. Quando eu escrevi ali orçamento 2021, depois o meu nome, eu fiz um clique duplo na célula. Quando eu clico 2 vezes, olha só, fica piscando um cursor ali, bem na esquerda da letra P. Eu retirei o espaço e usei o atalho Alt e Enter para ele quebrar o texto. Alt é a tecla na esquerda na barra de espaço. Aí depois eu fui aqui entre o número 1 e o número 2, bem neste cantinho, eu percebi que o mouse virou uma seta dupla, uma ponta para cima e outra para baixo. Aí eu puxei, cliquei, segurei o botão do mouse e arrastei e aumentei a espessura. E aí ele automaticamente quebrou o texto. Já preenchi de amarelo negrito e fui lá para a palavra meses. E depois janeiro. Já vou deixar aqui formatado, negrito e centralizado, porque eu quero ensinar uma ferramenta muito legal, porque os meses completam sozinho. Quando a gente fala do cursor do Excel, é esse retângulo verde que eu estou passando o mouse. Esse cantinho dele aqui é o único que se transforma em uma cruz pretinha. Aí ele habilitou a alça de preenchimento. Ao jogar para o lado agora, ó, ele entende que o próximo mês é fevereiro. E essa alça de preenchimento vai me ajudar com todos os meses, até dezembro. Olha lá, foi todos os meses até dezembro. Mas notem que o mês de fevereiro aqui já ficou um pouco feio, muito apertado entre a coluna. Então existe uma técnica que a gente para o mouse aqui entre as colunas e as linhas e pressiona o botão do mouse, ele seleciona toda a planilha. Se eu estiver muito rápido, vocês me parem. Agora, qual é o efeito que eu tenho aqui? Se eu parar na divisão entre qualquer coluna, o mouse já se transforma em uma seta de pontas duplas, uma para a esquerda e outra para a direita. Estou arrastando entre o B e o C, se transformou também. Um clique duplo na divisão de qualquer coluna vai ajustar a largura de todas as colunas ao maior texto dentro delas. Olha o efeito.
O mês de fevereiro vai ficar mais organizado, setembro, o novembro e o dezembro também. Pode ser entre qualquer coluna. Ó, cliquei e todos eles já se ajustaram. O mês de abril, que é um mês pequenininho, ficou bem fininha a coluna. O mês de setembro já ficou maior. Veja como foi fácil, né? Pode interromper aí sempre para dúvida. Qual foi o outro planejamento? Foi mesclar e centralizar a linha 3 para receber a palavra receitas. O que são receitas? É um termo técnico que a gente dá para todo o dinheiro que entra no bolso de uma família ou entra no caixa de uma empresa. Receitas. Vocês estavam acostumados com essa palavra como receita de bolo, receita de alimento, mas não. Do ponto de vista financeiro, receitas é todo o dinheiro que entra. E a gente deu uma sugestão aqui de registrar a palavra salário, porque todos nós recebemos um salário, na célula A4. Cruzamento da coluna A com a linha 4, palavra salário. Vamos lá deixar negrito. E olha só o que aconteceu aqui. A palavra salário, ela ultrapassou a espessura da coluna. Eu posso vir aqui entre o A e o B e dar um clique duplo para ele se ajustar. Olha lá, dei um clique duplo, ele já se ajustou à largura da coluna, a palavra salário. Receitas, a gente fez um preenchimento. Vamos lá na cor e dar um preenchimento. E já digo que a planilha de vocês não precisa ficar exatamente igual a do professor, com as mesmas cores. E na palavra salário, nós entendemos que é R$ 1.500. Eu vou pôr os valores da planilha e depois vocês vão trocar pelos seus valores para controlar a sua vida financeira aí. Qual é a dica que eu quero dar aqui? Quando a gente escreve números no Excel, evita botar ponto e colocar vírgulas. Escreve direto o número e depois transforma ele. Ó, 1.500 é o salário. Já registra ele e dá um Enter. Agora sim eu vou clicar nesse número, vou vir aqui no menu Página Inicial, tem um grupo chamado Números e o símbolo aqui de uma moeda. Tem uma setinha para baixo aqui e eu vou transformar em R cifrão, Português Brasil. Veja que o próprio Excel já colocou ali o ponto para separar o milhar e colocou vírgula 00 para separar os decimais. O que me resta agora? É pegar pela alça de preenchimento e puxar até lá dezembro. Eu não preciso passar trabalho escrevendo tudo de novo. Ah, mas professor, e esse defeito aí, o que houve? Não estou enxergando o conteúdo das células. É porque a largura da coluna, olha só, não está deixando enxergar o valor. Quando eu aumento a espessura da coluna, a largura dela, eu passo a enxergar o número. Eu posso dar um clique duplo também na divisão de colunas que ele vai ajustando para mim. Mas posso também selecionar toda a planilha, ir na divisão de qualquer coluna e dar um clique duplo. E ele já resolveu para todos. Mas agora escondeu o mês de dezembro, então nós vamos diminuir um pouquinho o zoom. E nota que ao diminuir o zoom, ele também comete o mesmo efeito. Às vezes ele conserta, às vezes não. Uma técnica que eu vou usar aqui, ó, vou clicar nesse 1500, vou usar essa minha mão, segurar o Ctrl e o Shift no teclado. E vou dar um toque na seta para a direita. Qual o efeito que acontece? Foi selecionado todos os números, desde a coluna B até a coluna M. E ele trancou lá onde tinha a última informação, que é na coluna M. Então, os atalhos de teclado são muito legais, porque eles te tornam mais veloz na construção da planilha. Ctrl e Shift com essa mão, um toque para a direita selecionou todo mundo. Existe um atalho para deixar tudo negrito, que é o Ctrl mais a letra N.
Ctrl N, já ficou todos os números em negrito. Viu que facilidade? Acabamos de preencher com 1.500 todas as células. Depois foi feita uma proposta de escrever renda extra. Renda extra número 1. O que é uma renda extra? Pode ser que você faça um outro tipo de trabalho ou ganhe algum valor de alguma pessoa, ou de algum aluguel, ou de algum serviço que você presta. Já vou fazer Ctrl N para deixar negrito. Mais uma vez ultrapassou o texto. A palavra renda extra ultrapassou essa linha aqui que divide a coluna. O que eu vou fazer? Um clique duplo novamente, bem aqui na divisão da coluna. Clicou 2 vezes, já ajustou. Qual era o nosso valor de renda extra? A gente usou como padrão aqui R$100. Mas, professor, eu cliquei aí R$100 e não ficou automático com R o cifrão. Se eu já sei que eu vou usar desde a célula B5 até a B7 como moeda e também vou usar até lá ao final na coluna M, eu já posso dizer para essa região que todo número inserido aqui será uma moeda em reais. Então, eu já preparo antes. A gente não vai ver efeito nenhum quando clicar aqui, ó. Cliquei no formato, a gente viu apenas os R$100 mudar. Mas agora, todos os outros, ao digitar 100, ele já vai entrar como moeda. Porque nós preparamos a célula para receber o formato de moeda. Olha só. Entrou R$100. Quer ver como essa aqui eu não preparei para moeda, não vai entrar? A não ser que a inteligência do Excel diga que sim. Ó. Então, ele já subentendeu o que eu queria. O Excel é muito inteligente para isso, ele subentende algumas coisas. Mas, nesse caso aqui, não foi o que eu queria. Olha só o que eu vou usar aqui. Ctrl e Shift e seta para baixo para selecionar os 3 valores. Vou fazer um Ctrl C para copiar. O Ctrl C copiou esses 3 valores. Agora eu vou trancar somente um dedo no Shift e a seta para a direita. Olha o efeito. Eu estou selecionando até lá. Eu vou até a coluna M com esse efeito aqui. Por quê? Eu não vou perder tempo digitando todos os valores, que nem alguns alunos que eu vi. Quando eu já selecionei tudo isso, o Ctrl V vai colar. Olha aí, Ctrl V colou para todos e o Ctrl N vai deixar todos em negrito. E como é rápido fazer uma planilha, se isso fosse à mão, né, iria demorar muito. Alguém quer perguntar alguma coisa? Emily, a senhora está me ouvindo? Sim, estou escutando. Prestando Legal. atenção. Olha só, eu já tenho escrito aqui a palavra renda extra 1. A inteligência do Excel vai fazer que, ao puxar aqui pela alça de preenchimento, vire renda extra 2 e renda extra 3. Viu só que legal? Ele subentende que se eu tenho uma palavra fixa e depois um número, ele vai variando este número aqui. Então, ficou fácil escrever essas 3 palavras. E veja que meu orçamento está praticamente aí 50% pronto. Vamos diminuir só um pouquinho o zoom. Vamos botar aqui 110%. Professor, eu deixei ali no grupo uma foto de alguns atalhos que tu pode fazer com teclado para algumas pessoas que não sabem. Ah, que legal. Eu gosto muito da contribuição de vocês. E tudo que vocês aprenderem por aí, pode dividir com a gente, postar lá no grupo. Tem gente que gosta de assistir vídeo no YouTube de Excel, vai dizer, ó, eu encontrei um canal legal aí que ensina bem, aí divide lá conosco. O nosso grupo é para a gente evoluir juntos. Eu já dizia para alguns alunos, e na aula inaugural, né, que hoje em dia o professor não é mais o sabe-tudo. Ele é só um direcionador do conhecimento, aonde vocês e eu vamos levar isso aí adiante rumo ao objetivo, que no caso aqui é a formação assistente administrativo. Então aí a gente tem as receitas todas colocadas, né?
que vem a próxima célula proposta? Era as receitas totais. Receitas totais. Viu que ele já deixou negrito ali, ele já subentendeu que era negrito. Que história é essa de receitas totais? Então, a gente vai somar todos os ganhos. Se a gente está simulando uma pessoa aqui que ganha 1.500 de salário e tem outras rendas, já de cabeça a gente calcula que é R$ 1.800. 1.500 mais R$ 300 vai dar 1.800. Só que o Excel ele se chama planilha eletrônica porque ele faz cálculos automáticos. Existe uma fórmula que é a fórmula da soma. E essa soma ela vai calcular todo um intervalo que a gente programar. Quanta palavra difícil, né? Mas olha só, o sinal de igual diz para nós que a gente vai fazer um cálculo. Existe a fórmula de soma, ó. Estou digitando ela. Veja, enquanto eu digito a palavra soma, surgiu aqui um menu sugerindo várias fórmulas com a palavra soma. A gente vai aprender algumas delas. A soma condicional, que é uma soma muito importante. Mas veja, para ganhar eficiência e trabalhar com o teclado, essa palavra soma, eu já uso o Shift e abro com parênteses. Quando eu faço isso, surgiu aqui uma ajuda para a fórmula. Tem a palavrinha soma aqui, e está dizendo que eu vou somar um número, ponto e vírgula, outro número, e aí tem essas reticências para dizer que eu posso somar vários números. Veja que quando eu parei o mouse aqui em cima da palavra soma, ele ficou azulzinho. Vamos clicar nesse link para ver o efeito? Olha só, ele me levou para a ajuda da fórmula. Se o meu Excel estiver conectado à internet, ele vai levar para ajuda. Como o Excel do Senai não tem ajuda online, ele me deu esse erro aqui. Então, eu vou fechar e vou sair da ajuda. O Excel do Senai não nos permite ajuda. Mas veja só, eu estou aqui digitando a palavra soma e ele apareceu aqui também na barra de fórmulas. Está vendo que ele está aqui em cima? Essa barra de fórmula eu posso pedir uma ajuda da função. Quando eu cliquei aqui no FX, ele me abriu uma janela dizendo o que a função faz. É assim que eu aprendo muito das funções, porque a gente vai trabalhando no Excel e começa a surgir dúvidas. Ele vai somar um número, vai somar outro, e ele tem aqui, ó, soma todos os números em um intervalo de células. O que é um intervalo? É uma porção. Quando eu faço um retângulo, eu tenho uma porção de células. Ele está especificando um pouco mais e já me dá o resultado. Vou experimentar clicar na ajuda, ver se vai dar erro. Ele vai conectar no mesmo local e deu um erro. O Excel do Senai não está preparado para isso. Mas ele já deu aqui uma pequena ajuda, falou o que a função faz, e a gente pode ir para a ajuda do Office, principalmente do Excel, aprender. Mas vamos que a gente precisa. Ó. Aqui surgiu um botão. Esse botãozinho eu clico para dizer qual o intervalo que eu quero somar. Vou passar o meu mouse no intervalo. Cliquei aqui, segurei e estou arrastando. No momento que eu faço isso, eu selecionei o intervalo, que é o retângulo da soma. Veja que ele já me disse o retângulo e deu a resposta por aqui, 1.800. Vou dar um OK. A resposta é realmente 1.800. Vamos dar um zoom aqui, para a gente poder entender melhor essa função de soma. Olha o efeito dela. Igual soma, então é a função a ser utilizada. E qual foi o intervalo? Foi do ponto da célula B4 até o B7. Como é que o Excel entende essa palavra até? É através desses dois pontos aqui que eu estou selecionando. Esses dois pontinhos diz que é de B4 até B7. Pode ver que ele fez um retângulo, então ele começou lá no B4 e fez um retângulo até B7. Professor, se eu trocar esses dois pontos por um ponto e vírgula,
Olha o que ele fez com o ponto e vírgula. Ele vai somar só o 1.500 e o número 100. Porque através do ponto e vírgula eu posso ir dizendo quais células eu quero selecionar. Quando eu der um Enter agora, a resposta vai ser 1.600, porque ele está somando apenas a célula B4 e somando a célula B7. Olha lá a resposta, 1.600. Então, a gente está aprendendo que com um ponto e vírgula eu posso somar vários locais. Então, eu posso também pôr um ponto e vírgula e clicar nesses outros R$100. Ó. Ele já vai animar com aquele endereço ali. Um próximo ponto e vírgula, eu clico na célula B6. É um outro jeito de fazer a soma. Eu posso selecionar separadamente ou eu faço o intervalo completo. Agora o resultado é 1.800. Mas foi um outro jeito de usar a soma. Por que eu prefiro usar os dois pontos? Porque eu só ponho aqui 2 pontos B7 e ele já desenha para mim todo o intervalo. A tecla F2, quando eu estou parado em cima de uma fórmula, ela analisa a fórmula para mim. Então, ele está me dizendo que eu peguei do B4 até o B7. Por que essa história do ponto e vírgula é interessante? É porque eu poderia querer o B4, o B7, e eu poderia querer os R$100 lá da célula D6. Clico lá na D6 e ele puxa lá de outro local. Então, às vezes, o ponto e vírgula é importante porque eu quero números que estão em vários locais da planilha. Aí, ponto e vírgula sempre assim. Uma outra dica interessante, que eu já confundo tua cabeça, mas vale a pena, é colocar B4, 2 pontos, B7. Eu peguei este intervalo. Mas agora eu quero um outro intervalo lá da coluna D. Um ponto e vírgula, eu posso pegar agora o D4, 2 pontos, D7. Olha aí quanta dica. Eu estou somando 2 intervalos, percebeu? O ponto e vírgula, ele está somando o intervalo da coluna B com o intervalo da coluna D. E se eu quiser, eu ainda posso, com o ponto e vírgula, pegar a célula C4 apenas. Então, agora eu tenho 3 porções de números somadas, uma com intervalo e o C4 lá separado. Quer ver de cabeça para ti que é bom de matemática? 1.800, 13.600 mais 1.500, 5.100. F2 para analisar a célula, está aí dada várias dicas. Agora vamos fazer só a proposta do exercício, que é somar as 3. Quer perguntar alguma coisa aí? Chama para dúvida. Ninguém com dúvida? Que saudade daquela aula com bagunça. Está somado, então vamos tirar o zoom. Um pouquinho só. Eu quero enxergar aqui o mês de janeiro. Então foi feita a soma, tá bem? Luísa, a senhora está me ouvindo? A Luísa foi dormir. Eu tô ouvindo. Coisa boa. Olha só, gurizada, não tem aqui programado uma fórmula e ela está escrito soma de B4 até B7. Eu quero te mostrar essa técnica aqui, ó. Ir lá no cantinho na alça de preenchimento e puxar para a direita. Quando eu fizer esse movimento, a inteligência do Excel, chamada referência relativa, ele vai copiar essa fórmula para a direita. E qual é o efeito ao analisar com F2? Ele vai fazer a soma da coluna C. Ele subentendeu que ao puxar a fórmula para o lado, eu gostaria de somar o intervalo de C4 até C7. Essa técnica me ajuda muito porque eu não preciso ficar repetindo a fórmula. Do F2 para analisar, como é que eu saio dessa análise com a tecla ESC no teclado? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui o meu zoom para mostrar todos os meses.
E qual é o efeito ao puxar pela alça de preenchimento? Ele vai repetir a fórmula de soma para todas as células. Que legal essa planilha eletrônica, né? Quando eu fizer a análise lá em dezembro, ele está fazendo a soma de dezembro. Ensinei algo novo para alguém aí? Porque eu vi gente aqui na sala de aula digitar uma por uma das fórmulas, em cada uma das colunas. E com alguns, eu fui lá e apaguei todas. Como é bom ver a cara de bravo de vocês, de alguns. Aí, ao puxar novamente, a gente faz o efeito. Muito fácil, não é verdade? Oi, pergunta. Mas tem, tipo, quando eu vou fazer o Excel, eu boto, tipo, para fazer a conta, montar a conta, né? Eu boto e não dá o valor que tem que dar, entendeu? Como o senhor explicou, em dezembro, vai dar o valor exato e nunca dá. Que nem aquele dia na aula presencial. Tu diz quando puxa a fórmula ou quando tu programa ela lá, ou tanto faz? Oi? É quando tu puxou a fórmula ou quando tu programou ela? Quando programa ela. E tu percebe que fica aquele retângulo azul ali na volta dos números? Sim, aí eu clico Enter e muda total o resultado. E o resultado aparece quanto para ti? Parei. Agora eu vou te mostrar o que pode ser um dos erros que os alunos fazem. Que aqui está direitinho a resposta na minha apresentação, né? Mas tem alunos que chegam e botam assim, ó, 100 e botam 1.00. Muito aluno confunde ainda o ponto com a vírgula. Sim. O que separa os centavos? As casas decimais é uma vírgula, tem gente que bota ponto. O que aconteceu? Quando eu botei aqueles R$100 ali com um ponto, o resultado já ficou 1.700. Porque o Excel não entendeu que é um número. Pode ser um dos defeitos. Eu até gostaria, se tiver coragem, minha aluna, com quem é que eu estou falando? Com a Kemily? A Kemily, isto. Tu pode, inclusive, cortar a minha apresentação agora e apresentar a tua planilha. Tu está assistindo pelo celular ou pelo computador? Eu estou assistindo pelo computador, mas estou gravando pelo celular. Tá, se tu quisesse apresentar a tua planilha, não tem problema. Qualquer um de vocês quiser interromper a apresentação, que aqui já deu esse efeito. E os teus números aí, Emily, estão todos direitinho com R$1.500? Sim, sim. Só que no mês de dezembro, em vez de dar o valor que deu na sua planilha, deu totalmente errado. E eu botei o mesmo para montar a conta. Experimenta digitar direitinho 1.500, depois o 100, Tá. depois o 100 de novo. E aí, essa tua dúvida, eu abro ela para o final, então, a gente resolver juntos com a equipe, pode ser? Pode ser. Eu dou seguimento aqui e a gente pega esse tipo de erro e analisa junto no final. Tá bom, tá bom. Obrigada. Merece. Vamos ajustar nossa planilha aqui. Obrigado pela interação, Kemily. Falamos bastante de fórmula, né? Vê se tu quer tirar uma dúvida aí sobre fórmula, senão vamos agora calcular as despesas. Veja que o professor digita aqui na célula A9, para depois mesclar e centralizar. Aquela técnica do shift vai tocando para a direita, até chegar a dezembro. E usa a ferramenta mesclar e centralizar. Agora eu tenho uma dica legal para te dizer aqui. Tu já viu que a palavra receitas, ela tem um formato. Ela está em negrito, ela está mesclada e centralizada e tem um fundo colorido. E aqui tem uma ferramenta chamada pincel. O que o pincel faz para ti? Ele absorve para ele toda uma aparência, toda a formatação. Quando eu dou um clique no pincel, veja que o cursor do meu mouse vem um pincel do lado. Quando eu parar aqui nessa célula e clicar, ele copiou a aparência lá da palavra receitas. Isso é muito legal, porque te ajuda bastante a copiar aparências.
Veja que aqui a linha do salário ela é branca. Vamos lá na planilha original. A do salário é branquinha, mas a da renda ela é azul. Então eu vou deixar essa da renda com azul. Vou selecionar toda ela com o mouse. Vou lá no preenchimento e vou deixar com azulzinho. Quando eu clico, ela ficou azul. Percebe o padrão agora? Eu tenho uma linha branca e outra azul. Eu posso copiar a aparência dessas duas linhas e distribuir com o pincel para as outras. Se eu clicar na ferramenta pincel, ele absorveu isso e ele vai entender agora, quando eu passar o mouse, que eu quero a linha branca, azul, branca, azul, branca e azul. Então eu vou passar o mouse novamente para todas. E ele entendeu isso. Ele fez uma cor branca e outra azul. E fez o efeito para todas. Depois da palavra despesa, o que o professor quer dizer com isso? Despesa é o que a gente tem no dia a dia da nossa casa. Então eu quero ver se no futuro vocês põem todas as suas despesas que gastam com o seu salário nessa coluna. Eu sugeri a palavra notebook. Porque eu tenho certeza que se organizar bem o teu orçamento, cabe uma parcela de um notebook para te renovar esse teu computador e ficar com uma ferramenta de trabalho para o teu futuro. Quando eu escrevi a palavra notebook, a gente sugeriu que a parcela era R$200. Já pega essa tua cota aí, faz um hipercard, se tu é menor, faz com a mãe ou o pai, faz com a família, vai lá no Big e tira em 10 vezes sem juros. Notebook, R$200. Se eu tenho o valor aqui, eu vou fazer Ctrl C para copiar, vou pegar o Shift, a seta para a direita e vou selecionar até lá o final. Vou fazer um Ctrl V para colar. 200 agora já está colado para todos. A próxima despesa foi água. Escreve a palavra água lá, conta de água, né? Vou botar todas maiúsculas. Ah, olha só, uma outra técnica legal, que eu escrevi a palavra água, só que ela está em minúsculo. Aí eu não gostei. Eu posso transformar todo um texto que eu quiser com a fórmula maiúscula. Eu digitei aqui MAI, ele já sugeriu duas funções, eu dou um toque para baixo, selecionei a fórmula maiúscula. Quando eu aperto a tecla de tabulação, que é uma que está acima, tem o Shift, o Caps Lock, deixa maiúsculo, e tabulação, uma seta para a esquerda e para a direita. Ele já preencheu a fórmula para mim. Eu vou lá clicar na palavra água, fecho o parênteses, ele transformou a palavra toda em maiúscula. Mas veja, o que eu estou vendo aqui é a palavra água. Mas se eu olhar lá na barra de fórmulas, eu estou vendo uma fórmula. Então eu vou copiar essa fórmula e vou colar especial somente valores. É uma outra técnica que agora eu tirei a fórmula de trás da palavra água. Ficou apenas a palavra com letras maiúsculas. Vou pegar pela borda e arrastar aqui para o lado. Substituir a palavra. Valor da água, R$65. Agora eu vou confundir a tua cabeça. Para quem joga videogame não vai ser confuso. Eu tenho o valor de 65 digitado nessa célula, B11. Eu quero repetir para todas as outras. E eu não vou usar o mouse. Eu vou fazer Ctrl C para copiar. Esse dado já está copiado. Vou dar um toque para cima na seta, eu assumi a célula de cima. Eu já sei que ela acaba lá em dezembro. Se eu pegar esse meu dedo, segurar o Ctrl e der um toque para a direita, o cursor vai dar um pulo direto até dezembro, lá na última célula. Quer ver? Ó? Ctrl seta para a direita, ele foi até a última informação. Qual era a última informação? Era o mês de dezembro, tinha o número 200.
Eu usei a linha de cima só como um trilho para ir até o 200. Agora, a sede bateu. Eu vou usar a seta para baixo para descer para a linha de baixo. Eu já sei que lá na esquerda, em janeiro, tem R$65 da água. Falando em água, usar da gravação é bem informal mesmo. Se tiver alguma dúvida, chama aí. Vou usar 2 dedos para segurar o Ctrl e o Shift e vou dar um toque para a esquerda. Selecionei toda a linha. Agora que eu já tinha copiado para a área de transferência, eu vou fazer um Ctrl V para colar. Colei para todo mundo. Vamos diminuir o zoom aqui e repetir a mágica. O Excel ele começa a se transformar em mágica depois, né? Só com o teclado. Vamos fazer um Ctrl Z. O Ctrl Z ele desfaz a atitude que tu tinha feito. Eu estou fazendo Ctrl Z várias vezes e eu vou desfazendo. Ctrl Z. Que bom se a vida tivesse Ctrl Z para algumas situações, né? Mas não tem. Olha lá, agora vamos fazer de uma forma rápida, repetindo. Ctrl C para copiar, um toque para cima, Ctrl Shift seta para a direita. Eu não precisava do Ctrl Shift, vamos voltar ali. Ctrl C para copiar, um toque para cima para usar aquela linha de trilhos, Ctrl seta para a direita, fui até o final, um toque para baixo, para assumir a linha de baixo, Ctrl Shift seta para a esquerda e Ctrl V. Já colei para todos. Viu o que faço? Olha só, eu dei um toque para baixo e caiu lá no cantinho meu cursor. Tem uma tecla aí no teu teclado chamada Home, que tu aperta, ele vem lá para a coluna A novamente. Home. A próxima despesa, luz. Tecla de tabulação, pula para a direita, R$180. Viu que eu digito só números para facilitar a minha vida. Um Enter, ele pulou para a próxima despesa. Próxima despesa, telefone. A tecla de tabulação para telefone, 150. Viu que o Excel é inteligente? Ó? Agora, quando eu pressiono Enter, ele já pulou para a coluna A. Então, essa eficiência para mim é boa. Eu vou digitar só em janeiro e a despesa. Aluguel. Aluguel. R$500. Enter. Farmácia. Que silêncio. Alguém fala comigo, por favor. Farmácia está sem despesa. Porque não teve despesa em janeiro de farmácia. Supermercado. O AM está aí 2 vezes. Luciane, a senhora está por aí? Supermercado, R$600. Oi, tô sim. Tá me ouvindo bem aí, Lu? Tô te ouvindo bem. E eu botei aqui uma despesa, uma interrogação, para depois aí vocês, alunos, irem substituindo ela. Vamos ver o caso que repetiu aqui, estou olhando na folhinha que eu dei. O 65, o 180 da água, vou trancar o dedo no Shift, um toque para baixo, para selecionar a linha de baixo. 150, vai em toda a planilha, e o aluguel também. Olha só, tranquei o dedo no Shift, selecionei aquelas 3 informações. Vou fazer Ctrl C para copiar. Copiei a informação. Um toque para cima, voltei lá para o 65, vou usar como trilhos aquela linha. Vou segurar o Ctrl e um toque para a direita. Fui até o final. Agora um toque para baixo. Vou segurar o Shift e dar 2 toques. Ó, estou preparando aquela coluna. Agora, Ctrl Shift seta para a esquerda,
Selecionei toda a estrutura. Agora um Ctrl V para colar. Viu só? E eu vi gente digitando um por um aqui na sala de aula. E eu deixei. Só para aprender. Onde é que tem despesa de farmácia? Farmácia foi ter apenas em maio R$300. R$300 de farmácia em maio. Mais alguma evidência de farmácia? Em julho tem 280. E acabou. E depois do supermercado a gente previu que ia gastar 600 todos os meses. Ctrl C para copiar. Se eu fizer agora o Ctrl Shift seta para a direita, eu vou para o final da planilha, isso não me serve. Vou fazer um Home, então, para voltar. Agora vou trancar o dedo no Shift e vou tocando para a direita. É o mais eficiente agora do meu ponto de vista. Ctrl V para colar. E a outra despesa, eu tenho uma planilha aqui que eu sugeri para os alunos, ao invés dessa despesa, a palavra moto. Vou deixar como despesa só. E vou botar R$500 lá em julho. R$500 de despesa em julho. Vejam que a planilha já está crescendo, né? E olha só, digitei todos esses números, agora eu vou formatar como moeda. Como é que eu seleciono todo esse intervalo aqui? Eu vou dar Shift, Ctrl, seta para baixo. Agora eu vou pressionar só o Shift e vou dar uns toques para baixo. E Shift, toque para a direita. Professor, será que é possível botar como reais sem usar o mouse? É possível. Quando eu dou um toque na tecla Alt, à esquerda da barra de espaço, veja que animou lá em cima os menus todos com letras. Vou até levar o mouse lá para te mostrar. Ó. Ficou letras aqui nos menus. Ó. Se eu pressionar a letra C, eu vou acionar este menu aqui. Se eu pressionar a letra T, vai ser o menu inserir. Vou pressionar a letra T só para te ver ó, o efeito, viu? Ele acessou o menu inserir e deixou animada com várias letras por aqui. Ó. Cada coisa tem letras agora. Vou fazer de novo. Ó. Alt. Quando eu pressionar a letra C, vai vir para esse menu. E se eu pressionar rapidinho o AN, vai entrar aqui na formatação de moeda. Ó. AN. E agora, com a seta do teclado, eu vou escolher qual o formato. Eu escolhi aqui Português Brasil e vou dar um Enter. Já botou o símbolo de reais para todos. Que legal, não é mesmo? Lembra da minha ferramenta pincel? Eu tenho aqui algo branco e algo azul. Vou selecionar todo mundo. E na minha ferramenta pincel vou absorver essa aparência. E vou jogar essa aparência aqui embaixo. Selecionando todo mundo. Joguei a aparência para ali. Despesa. Olha o Covid. O que eu preciso agora? Programar uma fórmula que calcule todas as minhas despesas. Esse receita totais aqui, é importante que ele fique com uma cor diferente. Deixa eu ver o que a gente colocou na original. A mesma das receitas. Então, eu vou selecionar essas receitas totais aqui. Vai ficar aparecendo com a palavra receitas, né? Vamos deixar ali a mesma cor. E esse despesa aqui tinha que ter uma cor diferente, não pode ser a mesma, não, senão confunde. As cores são com vocês, tá, meninos? Cada um escolhe as cores que mais gosta. Então, eu tenho despesas aqui. Já vou colocar esse fundo aqui para despesas totais. Na verdade, já vou colocar para todos. Eu sei que vai cair aqui.
Despesas totais. Então, agora vamos fazer a soma de tudo que eu estou gastando dentro do mês. E a fórmula vocês já conhecem, né? A fórmula da soma. Vamos aumentar um pouquinho aqui o intervalo para ter mais emoção na hora de calcular. Despesas totais aqui, vamos mais um. Vamos programar a fórmula, então. Sinal de igual, a função soma. Olha só, outro jeito pode ser clicar aqui em cima da palavrinha. Ó. Clicou em cima da palavra soma 2 vezes o clique duplo, ele já preparou a fórmula de soma. Agora eu posso vir até o número que eu quero somar, clicar, segurar e arrastar. Eu vi gente digitando essa fórmula. Mas o Excel já monta para ti sozinho. Ó. É do intervalo de B10 até B17. Eu fecho o parênteses e ele já desenhou a fórmula para mim. Então, eu tenho que aproveitar essas facilidades para não ficar escrevendo. No momento que eu somar, a minha resposta aqui foi 1.695, bate com a folhinha que está lá. Então, veja que aqui a despesa foi 1.695 e quanto a gente está ganhando de renda? Receitas totais. Renda e receita são sinônimos. Se é 1.800 o que eu ganho e a despesa foi 1.695, é óbvio que o saldo, que é a diferença do quanto eu ganho para quanto eu devo, vai ser positivo. Este saldo positivo vai ser em quanto de dinheiro? Eu preciso programar uma fórmula para isso. Eu vou fazer um sinal de igual e vou lá clicar em cima da minha renda, 1.800. Eu ganho 1.800 menos o valor da minha despesa. Agora, quando eu der um Enter, eu vou saber se esse saldo é positivo ou negativo. Então, ele foi R$ 105 positivo, porque não tem nenhum símbolo de menos aqui. Então, eu sei que este saldo deu R$ 105 positivo. Agora sim que vem o pulo do gato aqui, aquela função que eu conversei com alguns alunos de manhã no grupo, que eles me apresentavam a planilha, mas vocês estão preenchendo de vermelho e de azul à medida que dá positivo ou negativo. Mas eu quero isso de forma automática. Se o saldo for positivo, tem que ficar com o fundo azul e negrito. Se o saldo for negativo, tem que ficar com o fundo vermelho, negrito, branco. Então, primeiro vamos fazer a análise aqui, aquela função SE. A função SE, ela dá uma condição. A gente pergunta, se alguma coisa acontecer, dá uma resposta. Se for outra, é outra resposta. Parece confuso, mas tem que utilizar a função. Igual a SE. Abro parênteses. Quando eu abro parênteses, já vem aqui embaixo me oferecendo para fazer um teste. Qual é o teste que eu vou ter que perguntar? Eu vou clicar na célula B19, e ele já escreveu para mim. Eu vou ter que perguntar se essa célula aqui é maior do que zero. O que significa o saldo ser maior do que zero? É porque minha conta está positiva, está sobrando dinheiro. Só tem duas situações para acontecer aqui. O meu saldo é maior do que R$0, então isso vai ser algo positivo, ou o meu saldo vai ser menor do que R$0. Então, esse símbolo de maior aqui, virado para a capinha do caderno, foi a forma que eu decorei, a boquinha dele, ele significa que eu vou ter que fazer um teste na célula B19. Se o conteúdo da B19 for maior do que zero, aqui na ajuda da função está me dizendo, quando eu pressionei ponto e vírgula, ele pulou para o argumento verdadeiro. Então, os pedaços de uma fórmula, de uma função, a gente chama de argumento. Que resposta eu quero se esse teste for verdadeiro? Aqui tem um teste sendo aplicado.
B19 é maior do que zero, isso é uma verdade ou uma mentira? Quando eu olho agora para a célula B19, é uma verdade. B19 é maior do que zero. Então, eu tenho aqui uma parte da função. O que eu quero se isso for uma verdade? Eu vou digitar a palavra positivo. Positivo porque a situação do meu orçamento é positiva. E veja que o texto ele tem que estar entre aspas. Os números não precisam estar entre aspas, mas o texto sim. Então, quando eu programei, se esse teste for verdadeiro, me entrega a palavra positivo. Ponto e vírgula, passei para a parte falsa da função. Se o teste que eu for fazer aqui não for verdadeiro, for falso, então eu vou programar algo na parte falsa. Eu vou programar que me entregue a palavra negativo. E fecho aspas. Agora eu preciso fechar o parênteses para completar a função. E esse é o momento que 100% da turma está com dúvida e precisa me perguntar algo. Ou tem alguém sem dúvida aí? Ei, Chaves, fala comigo aí, homem. Ó, o Chaves foi dormir. Quem é que está aí aguentando a minha aula? Deixa eu ver que horas são. 11 horas e 25 minutos. Quem é tu que está aí? Eu. Eu o quê? Da Jennifer. Ei, Jennifer, coisa boa te ver por aqui. Demorei para entrar, não estava conseguindo entrar no Eu link. também estou aqui. Ó, tem mais gente aí. Mas depois eu vou deixar gravado, vou jogar lá no YouTube e a gente vai poder assistir desde o início, quem tiver paciência. Era isso que eu ia perguntar, porque eu cheguei atrasada na aula. E me digam uma coisa, essa fórmula que eu coloco aí, o que vocês querem esclarecer de dúvida? Diz alguma coisa para mim, assim, para eu te gerar um conhecimento. Eu quero perguntar se dá para eu copiar e colar em todas e vai funcionar, ou eu tenho que trocar, por exemplo, eu botei o B19 aqui, para botar o B20 eu tenho que ir lá copiar e botar B20. Parabéns pela tua pergunta, meu aluno. Vamos fazer esse teste agora. Dei um Enter, gerou positivo. Se eu clicar aqui em cima e fizer um Ctrl C para copiar, eu posso clicar na célula do lado, Ctrl V, e ele deu um negativo. Se eu der um F2 para analisar a fórmula, ele já passou para C19. Viu só? Então a gente está comprovando na prática que tu não precisa digitar tudo de novo. Se aqui antes tu analisava B19, nessa outra ele está analisando C19. Então é só copiar e colar. E vai dar certo. Professor, também dá para botar inserir função, né? Bota inserir função, SE, aí depois tu digita ali, eu acho. Dá também. Tá, Ô, professor, como é que tu vai colar, no caso, essa fórmula, sem tu somar as despesas total e o saldo? olha só, a gente deixou aqui preparado. Então, essa função, ela está preparada para analisar. Eu acho que eu entendi a tua pergunta. Ele analisou o C19, mas não tem nada, né? Está vazio. Então, tu pode deixar o Excel com uma fórmula preparada para analisar coisas quando elas acontecerem. Que é esse caso aqui. A gente deixou a célula C19 preparada para analisar se ela vai ser maior que zero. Agora, quando eu colocar números, aí é que ela vai fazer a análise. Eu posso até fazer um teste manual aqui, ó. Se eu botar o número 1, o número 1 é maior que zero, então ela já deu positivo. Se eu botar 0, 0 já dá negativo, porque 0 não é maior que 0. Menos 1 vai continuar negativo. O número 5.000 também vai dar positivo. Eu preparei ela para analisar. Mas agora eu já posso copiar aqui do lado. Ó. Eu já tinha uma soma da coluna B, então eu vou copiar essa fórmula para jogar ali na coluna C. Ó. Ctrl C aqui, Ctrl V ali. Deu a mesma coisa, casualmente o mesmo número. E eu já posso também copiar esta fórmula aqui para cá.
Deu, no mesmo caso, o orçamento positivo. Então, aquilo que vocês vinham fazendo aí com bastante devagarinho, vamos dizer assim, digitando fórmula por fórmula, não precisa. Eu vou copiar essa soma daqui com o Shift, vou jogar até lá ao final. Ó. Ctrl V, somei todos. Onde é que a gente achou algo diferente? Foi aqui, 1995. Por quê? Tinha uma despesa de 300 com farmácia. E aqui nós achamos uma despesa total de 2.475, porque entrou uma despesa de R$500 e também entrou farmácia 280. Foi os únicos momentos que ficaram diferentes. Vou pegar esse saldo, vou copiar. Vou colar para todos, Ctrl V, e vejam que aqui nessa célula ficou menos 195, tem um sinalzinho de menos lá na esquerda do R do cifrão, por causa daqueles 300 de farmácia, né? E depois aqui ficou menos 675, porque a gente tem farmácia e também uma despesa de 500, dois momentos com saldo negativo. Quer ver um outro jeito de fazer isso funcionar? Eu posso pegar essa fórmula pela alça de preenchimento e puxar para a direita. O que ele está analisando? O E19. Agora vai ser o momento que vai dar negativo. Por que deu negativo? Ele analisou o F19. F19 é maior do que zero? É uma mentira, não é? Então ele deu a palavra negativo. E eu posso seguir copiando essa função até lá ao final. Aí, para vocês que digitaram uma por uma e o professor apagou e tu não ficou bravo, parabéns. Mas tem um outro jeito de fazer isso. Eu posso vir aqui em cima e dar um Ctrl+C nessa fórmula, um toque para cima, Ctrl seta para a direita, um toque para baixo, Ctrl Shift seta para a esquerda, Ctrl V e está colado. Que rápido, né? Tecla Home, escrever a palavra situação. Mas muitos alunos chegaram até aqui. Só o que não conseguiram fazer é cada vez que a palavra fica negativo ou positivo, com aquele fundo azul ou vermelho automático. Para isso tem um pulo do gato aqui, ó. Eu vou acessar o menu página inicial, aqui tem que ir bem devagarinho. Vou ir com o meu mouse até o grupo estilo. E no estilo eu tenho uma ferramenta chamada formatação condicional. E tem uma setinha ali. Aqui é que eu vou condicionar a formatação. Quando tiver a palavra positivo é uma condição. A palavra negativo é outra condição. Acessei o menu, agora eu vou bem embaixo na última opção, gerenciar regras. E aqui vai abrir uma caixa de diálogo. Nessa caixa eu vou estabelecer uma nova regra. E essa nova regra eu tenho várias opções que vocês podem ir experimentando o que acontece. Mas eu já sei que neste caso eu vou querer a segunda opção. Formatar apenas células que contenham. Que contenham o quê? Eu vou baixar o meu mouse. Formatar apenas células com texto específico. E contém qual texto? A palavra positivo. Positivo. Se contiver a palavra positivo, eu vou vir aqui para o botão formatar. De que forma? Formatar a fonte, que são as letras, em negrito, com a cor preta. E o preenchimento azul. E dou um OK. Olha, já me mostrou a aparência que vai ficar aqui. Quando eu dou um OK de novo, ele está me mostrando a regra que vai ser aplicado à célula B
20, e eu vou pôr uma nova regra. Então, eu posso pôr várias regras, uma abaixo da outra. Formatar apenas células que contenham texto específico, contém a palavra negativo. Formatar, agora com o preenchimento vermelho, com a fonte na cor branca e negrito. E ok. E ok de novo. Agora nós temos duas regras, então. A palavra positivo e para negativo. Quando eu der um ok aqui, ele já ficou positivo. Vamos supor agora que a despesa de farmácia aqui virasse R$1.000. O saldo automaticamente ficou negativo em vermelho. Quando eu tiro a despesa, volta a ficar positivo. Agora eu clico nesta célula aqui, pego a ferramenta pincel e passo o pincel em todas as outras. Viu que legal? Vamos centralizar aqui. A situação, vamos botar o mesmo azul ali para ficar com a mesma aparência. E se a renda aumentar, passar de 1.500 para 3.000? Salário bom esse, hein? Quando é que tu vai ganhar 3.000? Ctrl C para copiar, Ctrl Shift seta para a direita, foi até lá, Ctrl V. Veja que a situação ficou positiva para todos. E se a renda mudar para R$100? Negativo, Ctrl C para copiar, Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl V para colar, todos ficaram negativo automaticamente. Ctrl Z para voltar. E aí estamos com a planilha original, então. Vocês estão vendo que quando eu diminuo o zoom aqui está cheio de linhas. Essas linhas, elas não saem na impressora, elas são chamadas de linha de grade, e eu posso decidir que a minha planilha não vai ficar aparecendo elas. Eu posso até vir aqui visualizar a impressão e perceber que na impressora não estão saindo as linhas de grade. Eu vou aqui em configurar página, vou dizer que eu quero no formato paisagem e ajustar para uma página de largura por uma página de altura. Eu vou dizer que meu orçamento vai sair todo em uma única folhinha. Dou OK. Eu percebo aqui, ao dar um zoom, vamos ver se ele me permite, que não tem bordas na minha planilha. Eu preciso deixá-la com bordas. Vou voltar aqui, vou selecionar toda ela, e tem uma ferramenta aqui, ó, chamada bordas, e vou aplicar todas as bordas. Ela ficou toda com bordinhas pretas. E lá no menu exibir, eu vou desmarcar linhas de grade, porque eu não preciso mais daquelas linhas de grade para me auxiliar. Já está muito bom assim. E a dúvida agora é como fazer o gráfico, né? Eu gostei da aparência da minha planilha, vou deixar negrito por aqui. E a de vocês não precisa ficar exatamente igual a do professor. Quer perguntar alguma dúvida aí? Fica à vontade. 11h37. Um bom horário. Posso clicar direto aqui no número 20 e mandar centralizar todo mundo. Gostei da minha planilha, hein? E tu, gostou da tua? Fala aí comigo. Que saudade da bagunça. Gurizada, o gráfico, então, para representar, né? Eu preciso selecionar aqui as minhas receitas totais. Eu vou relacionar um com o outro. Selecionei as receitas, todas são R$1.800.
Agora eu vou segurar o Ctrl do teclado para poder selecionar as despesas. Eu quero relacionar receita total e despesa total. Veja que ao segurar o Ctrl eu pude selecionar a linha que tem todas as receitas e agora eu pude selecionar a linha que tem todas as despesas. Aí sim eu vou usar o menu Inserir e vou procurar aqui um gráfico de coluna. Tem a setinha ali e eu vou escolher qual gráfico eu quero. Vou optar por esse aqui. Vamos ver como ficaria em 3D, mais bonito. Coluna 3D. Quando eu cliquei aqui, ele já montou um gráfico. E ele já está analisando certinho. O que eu vou fazer com esse gráfico? Uma coisa que é difícil ensinar aos alunos... Charles, o senhor está por aí? É a diferença da bolinha. Charles, sabe qual é a diferença da bolinha para essa borda aqui? Eu estou passando o mouse? Não. Alguém sabe, não? Diz aí para mim. Quando eu toco na borda, virou uma seta. Na bolinha, tu... Fala aí. Estou te ouvindo. Na bolinha, tu vai conseguir alterar o tamanho e ali mover, não é? Olha aí, que bonito, hein? Então, na bolinha, a gente move o tamanho, como a colega disse. E pela borda, eu posso puxar e mexer com a figura. Viu o que faz pela borda? Virou uma seta de 4 pontas. Parabéns, minha aluna. E na bolinha não acontece nada disso. Ó. Na bolinha, ele só aumenta ou diminui. Então, eu pego aqui na bolinha. Agora, na borda, eu vou jogando para baixo. Jogo lá embaixo. E pela bolinha eu vou esticar bem para a esquerda. E pela bolinha eu vou puxar bem para a direita. Agora aqui tem algo chamado título do gráfico. Eu cliquei 2 vezes para apagar. Vou apagar ele aqui e vou botar Orçamento 2021. Orçamento 2021, Paulo Machado. Que legal tu controlar tua renda com uma planilha assim, né? Se tu apresentar num dia de prova prática de uma empresa, vai ser muito legal se um dia te chamarem para um processo seletivo. Aqui, quando eu clico no gráfico, animou menus novos. O menu Design e o menu Formatar. Aqui no menu Design, eu posso vir nessa região e escolher um tipo de gráfico. Eu gosto muito de gráficos com fundo escuro. Eles apresentam melhor a informação. Só que aqui está do mês 1 ao 12, ó. Eu vou clicar com o botão direito e na opção Selecionar dados. Aí ele me aparece uma ferramenta de gráficos, ó. Vejam que aquele 1 ao 12 está aqui como rótulo do eixo horizontal da categoria. Eu vou clicar no botão Editar e vou buscar títulos para isso. Ó. Pressionando esse botão aqui, eu vou lá nos meses agora. Vou clicar no janeiro, vou puxar até dezembro e vou dizer que aqui estão os rótulos do meu eixo horizontal. Dou um Enter e um OK. OK de novo. Veja agora que lá embaixo ficou valendo de janeiro a dezembro. Ficou com aparência bem melhor. Aqui tem uma figurinha de legenda dizendo que em azul estão as minhas receitas totais, e em vermelho as despesas. Onde é que eu vejo que a despesa está maior? Ó? Em maio deu mais despesa e em junho também deu mais despesa. Se analisar o gráfico, todos os outros meses, a barra azul está maior que a vermelha. Então, eu estou com saldo positivo. Viu que está fechando aqui, ó? Positivo aqui com positivo aqui. Então, o nosso gráfico está pronto. Só que, acima das barras, na minha proposta,
tem os números. Então, eu posso clicar nesse sinal de mais aqui, ó, e colocar rótulo de dados. Quando eu faço isso, ele traz o número para cima das barras. Está dizendo agora o valor. Eu posso também colocar título dos eixos, ó. Quando eu venho aqui do ladinho, ó, títulos dos eixos, vertical. Ele animou aqui o título, ó. Vamos colocar aqui receitas versus despesas. Receitas, um X para simbolizar versus, despesas. Vamos apagar o resto. Ficou lá bem bonito também. Vamos dar um zoom aí para te poder enxergar. Viu agora que em cima das barras tem os valores, o valor aqui do total negativo, o valor do positivo. Aqui do ladinho do gráfico ficou receitas versus despesas. Aqui os meses. A legenda também, receitas versus despesas. O gráfico ficou na mesma largura da planilha. Ctrl Home para ir lá para o início. Aqui tem uma opção de ocultar os menus. E veja que agora, ao trocar a renda aqui para 3.000, o gráfico anima sozinho. Ao trocar para 100 também. Se eu zerar o salário para todos, tudo fica animado. E posso, com o Ctrl Z, fazer voltar tudo ao normal. Clica lá no cantinho, formata todo mundo. E da minha parte era isso, meus alunos. Agora eu abro para dúvidas, assim, tu me perguntar alguma coisa sobre esse desafio do orçamento que tu não entendeu. De alguma forma que eu possa te ajudar. Ficaram bem parecidas ali, a proposta com o que o professor terminou. Pergunta aí, qual é a tua dúvida? Quer falar comigo? Ô, professor, eu não peguei o... Opa! Eu não peguei o começo do gráfico. Como Porque tu entrou aí no gráfico? Na aula ou porque tu não entendeu? Não, porque eu tava fazendo aqui junto, eu tava fazendo, só que eu tava terminando a situação ali. Aí eu não peguei. Cara, então eu vou te ajudar da seguinte forma, apaguei tudo. Isso que legal. O que a gente fez lá? Ó? A gente pegou as receitas. Tá vendo eu selecionar aí a linha das receitas totais? Ou fica muito pequeno aí no teu celular quando eu seleciono? Ah, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Então vamos interagindo aqui. Aí eu vou segurar o Ctrl com o meu teclado e vou lá selecionar as despesas totais. Até aí tá tranquilo? Tá, selecionou despesas, depois Agora eu as vou ter despesas que totais. Tá. as receitas primeiro em uma linha e para poder selecionar as despesas segurei o Ctrl. Aí fui lá nas despesas. Porque eu vou relacionar as duas coisas em colunas, né? Então foi isso que eu fiz. O que tu acha? Posso avançar? Sim. Ou quer colocar mais uma ideia? Pode. Aí eu tenho aqui no Excel o menu inserir. Até aí tranquilo? Já conhece ele? Tá. Menu inserir e vou lá buscar um gráfico de colunas. E eu tenho uma setinha ali do lado que ele me abre para vários tipos de gráfico em colunas. Aí eu vou aqui na parte 3D, eu só parei o mouse e ele já fez um gráfico lá embaixo. No momento que eu cliquei, ele já ficou o gráfico ali na tela para eu manipular ele.
Tu tens computador ou tá fazendo sempre com o celular as coisas? Tô no computador, só que eu tô usando a versão gratuita e não é exatamente igual. A versão... Professor, Oi. o meu Excel é totalmente diferente. Isso é porque aqui a gente está usando a versão 2016 e tem Excel no computador que é diferente e o online é totalmente diferente. Mas a lógica de chegar nas coisas é a mesma. Vai ser selecionar as receitas, selecionar as despesas e extrair e procurar no Excel onde está o gráfico de colunas. Ô, professor, eu baixei o LibreOffice. É que o meu gráfico de colunas... E eu não consegui me adaptar com o LibreOffice. Eu também não consegui, eu fui obrigado a me adaptar. Uma para estudar para os concursos em empresa pública e outras porque o Excel é pago e no meu eu não quero pagar o Excel. Então eu uso o Excel no Senai e eu uso a versão que eu instalo ele, quando ele expira em um mês eu limpo todo o meu computador e ponho ele de novo. O Excel, o LibreOffice aqui, ele não é pago, né? Mas o Excel que eu tenho no notebook, ele é pago. Uhum. E aí, deixa eu ver como o rapaz falando comigo, quem é o Chaves? Não, é o... Sou eu, Andrés. Na versão gratuita, eu não tô conseguindo selecionar as coisas e colocar o gráfico. Eu tenho que primeiro colocar o gráfico e aí depois eu tenho que tentar colocar as despesas. Aí tem ideia de como eu faço isso? Aqui a tua versão gratuita, ele está desabilitando vários menus, ele não te deixa acessar. E quando ele te deixa acessar, às vezes ele nem faz o que tem que fazer. Tu não consegue compartilhar a tela aí com a gente e apresentar para mim? É uma ideia também. Posso tentar? Isso, tenta fazer uma apresentação aí, compartilha a tua tela e mostra para nós. Ó, aqui o professor está te mostrando como ficou o gráfico, então... Depois vai... Professor, pode falar. No meu Excel, no meu notebook, aquele dia eu te mostrei na aula presencial, tem que fazer uma baita jornada para procurar design e a página inicial não aparece de primeira, assim, sabe? E deve ser a versão 2007, o teu. E não tem como botar outro. Precisa procurar um técnico informático que faça para ti a atualização. Na verdade, eu acho que tu tem que baixar o pirata, né? Porque não tem como baixar sem pagar, assim. Tem que piratear, no caso, online. O professor não pode ser pirata. Mas então, o meu aluno aí vai tentar compartilhar a tela, pode me derrubar e compartilhar a sua tela. É que eu fazendo no meu Note e lá no Senai, no Senai é muito mais fácil. A gente vai enfrentar isso aí no mercado de trabalho também. Várias empresas diferentes têm versão diferente do Excel, aí então tem que aprender a fazer em todas. Sim. E tem empresas com LibreOffice também. No Senai é mais fácil de fazer, a gente tem acesso à planilha e tá bem... Como é que eu vou te dizer? A gente se acha muito melhor do que aqui nessa planilha do notebook. Eu não consigo me localizar por aqui. E o que eu posso fazer com vocês? Hoje a gente está tendo uma aula aqui todo mundo junto. Amanhã, se a gente chamar no WhatsApp, eu conecto individual com vocês no Meet, e aí vocês apresentam a sua janela para mim. Eu digo, agora eu estou com um aluno, depois eu estou com outro, e a gente se ajuda assim pelo Google Meet também. Podemos fazer. Amanhã de manhã eu já vou chegar aqui umas 8 horas da manhã e vou conectar e ficar à disposição no Meet e jogo o link lá. Mas aí só vai entrar quem quiser conversar em particular comigo. Aí eu vou dizer, agora eu estou com um colega, estou com outro. Também não tem problema que mais colegas interajam, mas não vai ser uma aula assim oficial sobre planilha. A gente vai trocando uma ideia junto. Ou vocês podem criar uma Meet e me convidar em particular também. Fala aqui, Emily, quase que tu falou. Amanhã vai ter curso online também? Amanhã eu vou ficar assim à disposição para o aluno me chamar no Meet ou no WhatsApp para tirar dúvida. Eu vou estar aqui nessa sala de aula trabalhando e à disposição de vocês.
E para tirar dúvidas. Isso, toda semana eu vou estar assim, trabalhando com vocês. Daqui a pouco eu invento alguma outra coisa e a gente interage juntos. Eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês. Tá bom. Agora eu vou usar uma opção aqui para parar minha gravação do Meet, porque eu quero deixar gravado apenas a aula de orçamento. Eu vou interromper a gravação